Você estava aí e eu. Olá, Boa boa tarde. A gente falou de tarde. fazer junto, mas eu acho que eu buguei aqui e eu estava no meu Instagram esperando você. Olha que coisa. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Bom, se não aparecer, eu já ia te chamar por aqui. Eu ia te chamar aqui no computador, estava aberto. Não tem problema, a gente se acha. Bora chamar o povo aqui. Clicar no Tudo aviãozinho aqui e bem. chamar o povo. Tudo É jóia, e isso você? aí. E tô bem, tô ótimo. Agora é melhor ainda, em boa Não é? companhia. Também, pessoal, aproveitem para mandar os aviãozinhos, chamar o pessoal para participar, que vai ser uma live bem É bacana. exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. E aí, Lê? Tô chamando o pessoal aqui também. Então, que coisa boa a gente poder conversar de novo. Tava um pouquinho afastado das lives, mas agora eu E voltei. como é que estão as coisas por aí? Agora tô com tudo. Tudo bem, tudo Tudo em certo. paz? Tô em paz, Aí chega graças uma a hora que Deus. cansa um pouquinho os perrengues, né? Fala a verdade. Ou, ou, E, ou se não, né? Se cansa. Eu tava num processo, a gente tá conversando um pouquinho aqui para quem não sabe, né? O Fábio me acompanha sempre. Eu tava num processo aí de cura, na verdade, de tratamento com o meu pequeno, por isso que eu me afastei um pouquinho. Mas agora tá tudo bem, tudo certo, estamos de volta e nada me né? segura agora, É isso. Então, gente, eu vou não pedir é? para vocês apertar aqui no aviãozinho aqui, ó, e compartilhar. Eu mandei para umas 50 pessoas aí, mais ou menos. É, eu mandei. Ah, então, bora lá ler? Às vezes a gente se programa para assistir uma live, ver um assunto que se interessa, e na hora da live a gente acaba se perdendo um pouco nas coisas no que fazer, então o Não aviãozinho é. ajuda, né? Não lê. Facilita a nossa vida. Você não Tô sabe. vendo um monte de gente legal entrando É, pô, aqui. só gente Ó, bacana. amigos É. nossos aí, Fábio. É, Aham, amigos nossos, eu estava aqui em pacientes. casa, Que hoje bom. a Sejam Pri, bem-vindos. você conhece a Pri? Ela fez uma live de manhã, ela Uhum, está fazendo toda manhã, né? São lives toda manhã. que ela Aham, faz meditações para o dia, né? E hoje ela trabalhou a sim. procrastinação. Aí você está vendo essa prateleira vazia aqui, ó, né? Tava tudo Levou tudo. cheio, né? Tá vazio aqui de repente. Então deixa eu mostrar para ti, né? Levou tudo. Veio tudo para cá, ó, né? Olha Porque aí aí. imagina, tô Olha dando aí. aula aqui, preciso pegar algum livro, alguma coisa, eu tenho que levantar e ir lá atrás para pegar. Agora é só esticar o braço Sim. aqui, ó, né? Já tá tudo na mão aqui, É, eu também procuro manter os que eu uso com maior frequência mais pertinho né? aqui, ó. Aqui tem vários, ó. Então, Aqui, ó. Tá vendo? Fisiognomonia aqui não, não né? falta, né? Relações amorosas Olha também que não beleza, faltam, né? né? E por aí Oi, vai. Tem outra Pati, aqui embaixo. Qual que é a outra aqui? Olha aqui, ó. Ordens do Amor, que é Beth Hellinger. Aqui, ó. né? Macairo, né? Todos são pertinhos. São livros que a gente Que não consulta dá com para deixar na frequência. cabeceira porque a cabeceira é Livros. pequena, né? Não dá. E também não dá para deixar tudo para hora de É dormir, muito porque é muito conteúdo, conteúdo. é muito conteúdo. Muita coisa. E, Aí, ó. Pri, nós tá falando de ti ela, agora. Ó. Pri entrou. tá, vai. Bom, pessoal, para quem não nos conhece, então, que eu acho que todo mundo que está por aqui já nos De alguma conhece um forma, né? pouquinho, né? Mas eu sou Letícia. Eu sou Letícia de Mello, sou psicóloga, sou hipnóloga clínica, sou coaching, uso coaching nas terapias somente. É, trabalho com a fisiognomonia também. Meu professor está aqui Né? na frente de todos vocês, né? Que é para mim a maior referência em fisiognomonia. Trabalho com abordagem sistêmica também, né? As constelações familiares. E, bom, Fábio, acho que eu vou deixar você se Então, eu apresentar. sou o Fá, Né? né? Meu nome é Fábio, eu trabalho com massagem, terapias corporais, terapias energéticas, barras, reiki e mais um monte de coisa. O que não falta é. A gente tem que começar por um ponto, né? Eu comecei com informática, depois eu fui para energia,
sempre estudando leitura de rosto. O rosto eu estudo desde 93 do século passado, né? Então faz um tempinho. E hoje, por conta da pandemia, eu estou fazendo só atendimentos online, a grande maioria é online, né? De leitura de rosto e corpo. Estou dando muita aula, tem muita gente querendo aprender essa coisa da leitura de rosto e corpo também. E eu estou fazendo, eu e a Letícia, a gente se conhece desde o ano passado, né? Pessoalmente, né, Lê? Pessoalmente, desde o ano Pessoalmente. passado Uhum. que a gente se conhece Isso aí. pessoalmente, né? Ela está lá no Sul, eu estou aqui em São Paulo, né? Então, E, e a gente tem uma sinergia grande, ela já me ajudou muito nos cursos de leitura de rosto, que acaba virando uma terapia de grupo, né? Acaba virando uma terapia de grupo. E a gente resolveu falar hoje sobre corpo e sexologia, juntar um monte de conhecimento dela, um monte de conhecimento meu. Eu também fiz curso de sexologia com a Débora Damasceno, né? E é uhum. isso, né? A gente, cara, títulos são títulos. Na prática, para que a gente funciona, né? A gente ajuda as pessoas a se entenderem, Exato. a gente acaba se entendendo também melhor quando a gente olha para o outro. É. E é Uhum. isso, né? Agora vamos botar conteúdo aqui. O Fábio, com toda a modéstia dele, né? Ele ajuda muito mais do que a gente ajuda ele, porque é um cara que sabe demais, sabe muito, né? Mas é muito bacana essa troca que a gente faz nos grupos, né? E nas coisas onde a gente trabalha, porque eu diria que é um ping-pong que funciona, né? Que é um bate-volta, assim, a gente acaba se entendendo na hora de trabalhar, e isso é muito legal, muito, muito gostoso. E quando nós, como terapeutas, né, trabalhamos com pessoas, com grupos de forma mais consistente, com mais gente ao mesmo tempo, a gente também precisa lidar com uma energia Uhum, maior, uhum. né? Então, quando isso é feito em dupla, funciona melhor. A gente tem experiência com isso já, né, Tem Fábio? sim. Funciona muito quando a gente tem uma dupla, principalmente a dupla de terapeutas quando é afinada para trabalhar isso. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E vira um E bom bate-bola, né? Vira um bom bate-bola hoje, porque enquanto eu estou olhando para uma coisa, você está olhando para outra e a gente consegue pegar as coisas e direcioná-las melhor, né? exato, exatamente. E bom, hoje então a gente vai falar um pouquinho com você sobre a sexologia e o corpo. Bom, acho que a gente precisa primeiro falar desse conceito de sexologia e Uhum, sexualidade. uhum, E vamos abrir ele, então, olhando para esse. Não tem como não olhar para isso no olhar da psicologia também, né? E na psicologia, na psicanálise, quando a gente fala de sexualidade, para Freud, a sexualidade ela é pulsão de vida. É algo que nos liga à vida, quando nós estamos em direção à vida, né? Então, sexualidade vai muito além do que muitas pessoas pensam que se trata da relação sexual. A relação sexual, ela é um grão no meio É da só um feijoada, complementinho, né? né? Ela é Poderia ser uma até a das... cereja do bolo, É, mas desde que você se entregue para a cereja do bolo, né? porque senão vira aquela azeitona que faz mal, né? Sacanagem. Você vai morder, aí morde bem o caroço, né? Aí quebra o dente, Exato, senão não aí funciona. bagunça, né? Então, partindo desse pressuposto, a sexualidade tem tudo a ver com a nossa vida. E a nossa vida tem tudo a ver com o Sim. nosso corpo. Porque nós somos compostos de vários corpos, né? A gente está falando aqui agora desse corpo físico que a gente enxerga, mas nós temos a nossa espiritualidade, nós temos a nossa mentalidade, tem a mente, tem esse nosso corpo físico, e a vida acontece por experiência desse corpo.
É nele que a gente experimenta a vida. Ele é o veículo que nós temos os nossos prazeres e desprazeres. Então, o corpo é o veículo para a gente sentir a vida como ela realmente deveria ser. E o fluxo Bom, todo, a entrega que a gente tem, ou como a gente vai sentir essa vida, depende muito do que a gente se permite, né? E tem isso da autopermissão, exato. da entrega. E do sair do controle, né? E do sair do controle. Uhum, E quando a uhum. gente fala do corpo, porque, cara, se você tem alguma dúvida, nós somos energia, né? E essa energia, ela ressoa, ela tem ressonância. Por isso que nós temos os amigos que nós temos, né? É por isso que a gente está do lado das pessoas que estamos, porque elas, em algum ponto, em alguma coisa, elas têm algo em comum com a gente e a gente só sabe disso por conta da frequência, por conta daquilo que a gente ressoa, né? Então, os grupos que a gente for montar de trabalho, né? As pessoas que acabam aparecendo para um curso, cara, todas elas têm alguma coisa em comum, né? Quando você Uhum. vai para uma sala de aula qualquer, não importa a sala de aula, existe alguma coisa que está lá em comum, né? Se você não tivesse ressoando em comum, ressonando, não sei, mas em comum ali com todo aquele monte de gente, você não estaria lá, né? Não tem quem que Exato. nunca passou por isso? De repente você está numa sala de aula, entraram todos os alunos novos e de repente um ou outro vai para outra sala. Vai para outra sala porque não era o lugar dele ali, né? Não fica. Então Uhum. tudo isso se trata de energia. Agora, o corpo reflete tudo isso, né? E a Exato. pulsão de vida, né? O que a gente chama de tesão de vida é o que a gente trabalha também na sexologia, não é isso? Exato. Exatamente. E quando nós entramos, só para complementar essa situação que tem a ver com os grupos, basta ver na nossa vida quando nós estamos, por exemplo, cursando alguma coisa, ou nós estamos em determinada relação, né, afetiva com alguém, e a gente muda essa relação, a gente entra, estuda outra coisa, tudo na nossa volta, as pessoas que estão na nossa volta, elas também vão se mexer. Quem está na mesma frequência fica, quem vibra numa frequência diferente vai embora, né? E outros que estão com frequências parecidas com a gente nos acham, Exatamente. né? Então é por isso que nós estamos no grupo que estamos, né? É por isso que muita coisa se explica. E isso tudo, o nosso comportamento, a maneira com a qual a gente vê a vida, significa a vida, está no nosso corpo. A internet de quem tá ruim, Lídia? Do que está no A nosso dela corpo. ou a minha? Para mim, de vez em quando, a tua dá uma escapadinha, mas pode ser que seja a minha, É, né? para mim é a mesma coisa. De vez em quando a tua dá uma escapadinha. Mas enfim, vamos continuar todo mundo ouvindo a gente, certo? Troquei a internet. É, eu troquei a minha aqui, vamos ver o que acontece. Beleza. Bom, Fábio, então, vamos lá. Uma pergunta agora em relação ao nosso Hum, assunto aqui. Ó, era a minha que estava ruim, mas eu acho que agora eu tá, troquei para tá, ficar tá um pouco melhor, melhor. sim. Me avise. Fábio, então, assim, no corpo, né? O que a gente poderia colocar, então, como os pontos que a gente precisaria prestar atenção quando a gente olha para um corpo, né? Com aquele olhar mais clínico, Uhum. e entende que esse corpo está com, digamos, descontente na sua sexualidade, na sua energia de vida. O que nos aponta olhar para um corpo e ver que ele está descompensado de alguma forma? Tem pontos ali que, olha, Ah, e tem muita coisa, não né? está Quando a muito gente legal. estuda Reich, por exemplo, que ele fala das couraças, e ele fala de 7 couraças, onde o hindu fala de 7 chakras, enfim, né? Como tudo é energia, né? A gente Uhum, começa a ver bloqueios aonde você tem
um desenvolvimento maior, por exemplo, do corpo, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem a parte do ombro aqui muito largo, né? Isso fala, né, de eu estar com isso aqui travado. Tem gente que tem dificuldade na fala, tem gente que tem a parte do culote ou a barriga, né? Cada pedaço do corpo, quando ele está desproporcional, porque o lance é esse, é estar desproporcional. Quando ele está desproporcional é porque tem alguma coisa no fluxo ali que não vai, né? Que não deixa fluir. Então, por exemplo, os braços falam do trabalho, né? As pernas falam do nosso caminho de vida. Imagina que eu estou andando por lugares que eu não gosto e que aquilo me deixa infeliz e que aquilo não me satisfaz, né? E de repente começam a surgir veinhas saltadas, varizes, né? No corpo, nas pernas. Isso indica uma dificuldade no fluxo do sangue. E essa dificuldade, o sangue fala da alegria de viver, a dificuldade no fluxo do sangue fala de que tem alguma coisa ali que não funciona, que não está legal. Deixar fluir a Quando a vida, gente né? fala do sexo propriamente dito, né? Imagina assim, a mulher precisa ter a lubrificação para que tudo ocorra bem, e o homem precisa ter a ereção para que tudo ocorra bem. Isso me fala do tesão de vida, né? Se a minha vida tem tesão, se eu tenho tesão por aquilo que eu faço, se as coisas estão fluindo bem, o homem não deixa de ter ereção, né? Onde é que está a potência dele? Como é que ele está colocando a potência dele no mundo, né? Se ele se sente impotente diante de uma situação, está lá, né? Refletido dentro da impotência. Enquanto a mulher, se ela não está aberta a coisas novas, né? Porque a lubrificação lubrificação da boca, a saliva, do nariz, né, da vagina, é, todas elas são importantes para que eu receba, né, eu receba do ambiente aquilo que ele me traz, né? Então, se eu também não tenho tesão de vida, cara, como é que eu vou ter alguma outra coisa, né? Se a minha Eu me exatamente, se a fecho. minha cabeça, se a minha dedicação, se tudo aquilo que eu quero tá cada coisa num canto diferente, eu vou me fechar. Eu não tenho abertura para mais nada. E aí, como é que isso vai funcionar, né? E é interessante porque as pessoas olham muito para sexo, né? Por Uhum. que que elas olham tanto para o sexo? Por que que as pessoas amam o sexo? Ouso dizer, né, que a grande maioria dos seres vivos não tem nem noção do que é um orgasmo, né? Só do Sim, gozo, só do gozo. que é a Hum? forma mais fácil e mais simples da gente sentir, ainda que por um breve momento, um pouquinho de prazer. Uma vez, Mais uma vez que a superficial, gente né? se torna adulto e tudo que a gente se preocupa em pagar as contas, em fazer as coisas darem certo, se preocupa com o filho, enfim, a preocupação está tão lá fora que a gente não olha para dentro. Oi, Júlia, saudade de você, mulher. Né? Tem um Tem, monte de gente tem, bacana tem. aqui, tudo bom, gente? Né? Então, a Sofia. Então é isso, né? A gente olha tanto para fora que a gente deixa de olhar para dentro, né? E aí o corpo sente, né? E aí tem alguns pontos, assim, onde a gente consegue olhar, eu diria assim, de uma maneira mais rápida, porque a gente sabe que todas as coisas são identificadas em vários pontos do Uhum, corpo, não é num ponto uhum, só, né? A gente tem que ter o cuidado de não interpretar também de forma errada, usando somente um ponto do corpo para isso, né? Mas a gente tem alguns pontos que identificam um pouquinho esse prazer com a vida, né? Então, aonde eu consigo identificar me olhando no espelho,
se eu estou um pouquinho mais funcional, vamos dizer assim, em relação à vida. Né? Tem aquelas zonas Tem principais. glúteo, tem peito, as pernas mesmo, né? Porque, Uhum, veja, eu acho que você, quem me acompanha já deve ter ouvido eu falar isso 500 milhões de vezes, né? Nós caminhamos, né? O abdômen uhum, levanta a perna, o músculo do abdômen ajuda a levantar a perna, uhum, enquanto a panturrilha dá o impulso para eu ir para frente e o glúteo puxa isso para trás, né? Puxa, faz esse movimento da perna para trás, que é o que também me lança mais para frente e me faz caminhar, né? Então, um glúteo, por exemplo, um glúteo que a gente vê, ele está quadrado, né? Um glúteo que você aperta uhum. e ele está mole, né? Ou quando você, na própria, quando você se apalpa mesmo, perto da virilha, e você sente dores, né? Tudo isso tá Uhum. ligado à sua dificuldade na entrega, à tua dificuldade em sentir prazer, à tua dificuldade em curtir os bons momentos que a vida traz, né? Não tô nem falando de Uhum. sexo, né? Mas é o curtir as coisas que a vida te traz, né? E aí, Essa pulsão né? de vida Quando você mesmo. olha para um glúteo e ele tá quadradão, cara, imagina uma pessoa controladora. O glúteo, ele tem que Uhum. vir para fora, né? Arredondado para fora, lateral Uhum. arredondada, e embaixo ele tem que sorrir. Se ele não sorrir, é porque tem alguma coisa ali que está travando, né? Tá de base com a vida. É bem isso mesmo, né? É bem isso. Não Como não pode estar de pode, base com não a vida? pode, né? Uhum. Esses são pontos importantes mesmo, né? Pra gente fazer uma autoanálise frente ao Uhum. espelho também, né? Pra gente se olhar um pouquinho nesse sentido, Quanto né? tempo faz que você, que está aí do outro É, lado, não tira uma foto de costas para se olhar, né? Não tira uma foto de costas para se olhar. O pessoal de Portugal tá forte aí, né? A Ruth, a Sofia, tem bastante gente aí, né? que bom. Os Né? colegas de grupo, alunos. Muito legal. Uhum. Pois é, e isso é uma coisa muito legal, pessoal, para quem não sabe, que é feito nos grupos que a gente trabalha, e principalmente os grupos que o Fábio dá aula, né? Essa coisa dos nos Da gente se fotografarmos olhar, assim, né? de frente, de costas, de lado, rosto, enfim, para que a gente possa perceber justamente esses pontos, porque a gente não se olha. A gente costuma se olhar no espelho muito pouco sem Muito roupa. pouco. E só para procurar Muito defeito, né? pouco prestar atenção. Exato. Só para dizer que precisa emagrecer, que precisa tirar celulite, que precisa isso, que precisa aquilo. Né? Mas a gente não, na verdade, não faz isso com a consciência e aprendendo a estudar e a ler esse corpo. E aí os cursos fazem isso, a gente aprende a olhar e se ler. Entender processo, né? Eu posso falar isso por experiência. Eu posso falar por experiência própria, né, Fábio? Tu também me acompanhou durante esse tempo todo. Quer dizer, esse ano eu fiz umas 3 levas de fotos minhas mesmo, né? De corpo, de rosto, identificando justamente o meu processo de Sim, evolução sim. durante pelo menos esse ano. E olha que teve Teve, de teve. transformação, né? Então Para imagina mais a quem longo prazo. me acompanha há mais tempo, eu dava aula só de leitura de rosto, né? Eu mudei para leitura de rosto e corpo depois que eu e a Letícia montamos um grupo de o corpo que eu amo, né? E a ideia da Letícia, Uhum, isso, corpo né, que é ama. trabalhar esse corpo, a Lu aí, né? É, A Lu participou participou do do grupo com grupo a com a gente, ó, tá gente. dando E depoimento dela. foi É isso depois, aí. Ela não foi tinha depois tirado essa desse foto. grupo que eu ouvi falar, né, de corpo também no curso, porque, cara, fazia tanto tempo que eu não olhava para mim, né? A hora que eu vi minha foto, Uhum. a minha bundinha chorando ali, eu falei, gente, preciso trabalhar isso, né? Vamos melhorar esse Né? bumbum. E, e a Ele falou Letícia, da cara, vida. que
puta exemplo. A bunda dela era quadradona e de repente tá ficando toda redondinha, toda Uhum. trabalhada, né? Tá toda Tá toda redondinha. redondinha, ainda não vi, mas Porque a gente olha e entende os entende os processos, né? processos. Larguei controle de mão, larguei, quer dizer, mão, e por aí vai, né? A gente falando de Não, controle, várias falando de coisas abrem bunda, mão. né? Entrou em contato comigo agora à tarde, a amiga de uma ex-aluna, né? E ela entrou em contato para falar, olha, estava conversando aqui com a... Falou o nome da menina lá. Estava conversando com ela tal, e aí ela falou do teu curso, que era bacana, legal tal, mas tá, vocês estavam falando de quê? Não, porque o Mari, ela tá falando da minha bunda e que não sei o que. Eu falei, tá, então você estava com a tua amiga falando de bunda e ela me indicou, é isso? Né? Sacanagem, né? Sacanagem. Porque, porque Ai, é isso, né? A gente começa a olhar pra gente, tudo aquilo que é flacidez no corpo da gente fala de uma pulsão mais fraca, né? Fala de eu não exercitar ou de eu não colocar aquilo para fora, né? E uhum. ó, a Lidiane tá olhando para tua bunda, é isso que eu entendi? Ó, É uma amigona. Até me tá acompanha nas certo. transformações. E, e é isso, quando a gente olha a flacidez, principalmente, gente, quando a gente começa a perder o tônus aqui do rosto, né? Porque o que que acontece? Isso fala de sexologia. Eu estou perdendo o tesão de vida aqui, né? Porque eu não posso me expressar, né? Alguém aí tem a sensação de que Uhum. quando demonstra a alegria e prazer para os amigos ou para os outros, as pessoas acham que você é louca, que você ficou milionária e querem abusar da tua boa vontade, porque depois de adulto é isso que acontece, né? A gente, quando criança, a gente expressa sentimentos à torta e à direito, tá com tudo no lugar, tudo bonitinho. Depois que a gente fica adulto, cara, né? A gente não pode se expressar, então a gente está dentro da empresa lá, tem que estar tudo com cara de paisagem, né? Tudo fechado, né? Uhum. Aquela, Uhum. Para se né? Se proteger proteger, do muitas quê, vezes, né? Para se né, proteger cara? justamente dessa gente que quer se aproveitar, desse gente. Enfim, quando a gente perde essa pureza da criança, muitas coisas vão É, né? acontecendo na nossa vida. Tudo, tudo esse tônus, tudo vai caindo, por quê? Porque a gente tem tristezas, a gente precisa se defender de algumas coisas e a gente fecha a cara, a gente se fecha para a vida, a gente não lubrifica mais, né? Perde ereção, quer dizer, né? O bumbum perde o sorriso, Não, você pega por homem, cara, defesa homem muitas acima dos vezes. 45, 50 anos, você pega aquela bunda, ela é achatada na lateral e caída, né? Parece o cachorro quando enfia o rabo no meio das pernas ali, fica com aquele negocinho, né? É, aquele filetinho, né? Cara, Um filetinho. o homem não tem mais vontade de nada, ele chega em casa, a esposa tem que fazer tudo, tem que pegar a cueca do cara na gaveta, aí ela começa a reclamar com as amigas. Ele nem faz mais nada, ele fica sentado o dia inteiro lá com o controle da TV na mão. Cara, Uhum. tudo isso Aí a gente vai olhar, né, pro bumbum, tem um início de um sorriso e acaba, acaba. né? É E só um tudo suspiro. isso eu fico pensando, eu tava olhando para mim, né? Olhando para os outros, olhando para mim e pensando, poxa, quanto tempo essas pessoas elas passam na vida com medo, se fechando, se travando, se boicotando, né? Para poder manter as coisas em ordem, para se sentir aceito dentro de um grupo, ou dentro da família, ou dentro de alguma coisa. Oi, Dani. Dentro de algum lugar, né? E aí ela se anula total. Ela se anula total para poder se sentir bem. Mas que porra de se sentir bem é esse, né? Que bem é Que esse? bem é esse, né, A cara? gente, a gente não quer criar o caos externo e deixa o caos todo dentro da gente. A gente acaba tendo que lidar com o caos
dentro da gente de controle, do jeito que a gente aprende a ver a vida. E às vezes isso é por trauma e às vezes não, é pela vivência do amadurecimento, Uhum. né? Mas a gente acaba se tornando um caos interno. E é Né? complicado, né? Inclusive, aproveitando esse gancho, na semana que vem eu vou iniciar ali um grupo com as mulheres, né, que fala sobre o despertar do feminino e a sexualidade, que justamente essas coisas que a gente está falando sobre o perder o prazer para a vida, o reconquistar o prazer para a vida, aprender a olhar a vida de uma outra lente, com uma outra lupa, né? Essas coisas a gente vai trabalhar. E aí não tem como não olhar para o corpo, não... né? E aí, né, Fábio, em algum momento eu vou ter que te chamar. Bora lá, né? Bora lá. Em algum momento a gente tem que fazer um Não, com ping-pong certeza. aí. Porque é grandioso demais olhar para isso, é grandioso demais olhar para esse corpo, é grandioso demais a gente identificar essas coisas e entender o processo que a gente está passando. E às vezes não é mais o processo que a gente está passando, a gente passou lá atrás, há muito tempo, Errou. mas a gente segue respondendo da mesma forma. Não, é verdade. Às vezes o trauma vem de algo que aconteceu na infância, a gente repete isso e continua, né? E, e o corpo ele acaba mostrando tudo isso, né? O mais interessante é que quando você pega os pedaços do corpo, né? Você pega só braço, você pega só perna e você vê, ou você pega só o tronco e você vê as discrepâncias, né? Entre uma coisa e outra. Tem gente que você olha, por exemplo, tem uma coxa enorme, né? Aquela coisa dura, enorme, tá? Chega na panturrilha aquele negocinho fininho, né? Tudo isso dentro de controle de fluxo de energia, você sabe que tem coisa ali que está mal resolvida, né? Tá Tá trancando. trancando, né? A hora Nessa parte de cima. Mesma coisa para pessoas que têm toda a gordura do corpo, vamos uhum, dizer assim, né? Toda aquela parte de gordura, de proteção do corpo, tudo da cintura para cima, né? E as pernas são dois gambitinha, é. pirulitinhos, né? São corpos que a gente olha, e isso não tem a ver com beleza ou não, porque aí a gente vai entrar numa outra história, né? Beleza ou não. Mas olhar para isso, a gente entende que esse corpo está Disfuncional. disfuncional. A proporção dele não está ajustada, né? Isso é um corpo que está desproporcional. Quando a gente entende que tem muito desajustes Sim. nas proporções. É porque a tua vida está desproporcional, né? Tem muita energia num campo e tem pouca energia no outro, né? Por exemplo, Exato. começou a pandemia em março, certo? Começou a pandemia em março, em mim, começou na parte de baixo da perna, né? Antes do pé ali na frente da panturrilha, na frente, uma alergia que não saía, olha, custou a sair, né? As pernas falam do caminho de vida, imagina como, bom, para a grande maioria das pessoas, tudo que a gente planejou esse ano a gente acabou tendo que fazer diferente, né? E acabamos tendo que fazer diferente mesmo, mas aí vem a satisfação ou a insatisfação dentro daquilo que você está fazendo, né? E eu perdi, por exemplo, o referencial que eu tinha para o futuro. Então, Hum. aquilo, de certa forma, para quem me conhece sabe, eu gosto de dar curso presencial e cada vez mais longe, porque eu pego a moto e vou, né? Então eu me divirto. Se não Não tem tem abraço, abraço, não não vale, vale. Não né? tem o passeio de moto, também não vale, né? Não tenho Então. problema com avião Uhum. nem nada, mas o gostoso para mim é essa coisa da É a locomoção, a moto. moto, tudo, enfim. E aí, claro que foi absurdamente legal o fato de conhecer gente do mundo todo, né? E ter essa abertura para o mundo todo. Agora, isso só foi começar a se resolver, só foi começar a sarar, né? Quando eu coloquei na minha cabeça que tá bom, então eu vou me presentear por conta dos cursos que eu já dei com viagens, né?
E aí, de Uhum, repente, começou uhum. a fechar as feridas, tudo a parar de coçar, a parar de inflamar, né? A parar de inflamar. Exato. Porque a mente entendeu o que o corpo estava Exatamente. dizendo naquele momento, né? E aí e os dois passam a andar Uhum. juntos, né? Entendem o mesmo processo. Nessa, nessa, nessa situação toda, teve aqui, a Lu comentou Hum, ali em cima, tem algumas bota aí. perguntas aqui, ó. Tenho visto muitos procedimentos estéticos, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Onde firmam a pele com substâncias. Como isso reflete no dia a dia dessa Então, pessoa. cara, firmar a pele, se você mantém a elasticidade e você mantém. Se você olha para a pele, você consegue mexer, né? Porque posso estar falando do Botox. Se eu vou firmar a Uhum. pele e aquilo vai virar algo sem vida, cara, você está tirando, né? Você está tirando aí o movimento da pessoa, você está tirando entendimento, você está tirando uma porrada de coisa. Agora, todo procedimento que altera o externo, a tendência é alterar o interno. Só que se você faz isso sem consciência daquilo que você está fazendo, tudo que pode acontecer não dá certo e voltar. Né? Como aquele monte de gente que aplica Botox e uma semana depois volta tudo a mexer normal. Né? Hum. O corpo não aceita o procedimento É quando ele não isso, tem outra saída, né? Quando ele não ajusta é aquele isso, é procedimento. isso. Na verdade, se a gente bloqueou uma expressão do corpo, ou ele vai achar uma outra Ou forma de ele vai expressão, travar, né? E vai dar problema. ou ele vai travar, não é? Não vai aceitar, vai rejeitar, Vai vai dar problema. travar. Quer dizer, né? Alguma saída o corpo tem que ter. Toda a ruguinha que a gente Não tem, tá à toda a toa. expressão, a linha de expressão que a gente tem, É a existe um expressão motivo da para estar gente, ali, né? Se né? eu estou bloqueando a minha expressão, eu me travo, né? Eu não me expresso mais, eu estou me Exato, fechando para o ambiente. exatamente. E quando a gente fala, eu acho que a Uhum. grande maioria veio para ver, para falar sobre partes, né? Um pouco mais íntimas e aquela parte, né? Quando você, por exemplo, faz um procedimento de colocar silicone, né? Ah, Uhum. imagina assim, eu estou trazendo algo externo, né? Eu estou trazendo algo artificial, porque eu estou usando de um artifício, não é algo natural, para desenvolver ali. A gente viu, eu não lembro o nome da moça que tinha silicone na perna, na coxa, né? E ela quase morreu, Vanessa Urashi, é isso? Né? Eu não lembro o nome, eu não lembro o nome. Ah, pode ser. Então, imagina o seguinte, né? Que você trouxe de um artifício para a tua vida, e aí, se aquilo, para aquele momento, tá bem, né? O teu corpo até aceita. Se aquilo para o teu inconsciente não funciona, Andressa, é isso, Urashi, é bom, é isso. Um dessurar. Uhum, eu estava procurando aqui, Se exatamente. se o teu Acabei de corpo achar. não está pronto para aquilo, cara, vai dar pau, vai dar problema, né? Porque você não está pronto para aquela mudança, então acaba gerando problema. Tem gente que vai colocar lábio, por exemplo, e aí fica Lábio. tudo torto, descompensado, imagina, né? Ter um lábio bonito, assim, gostoso, quer dizer, legal, bacana, que nem o da Letícia, né? Cara, é natural dela por conta do Sim. sentimento. Não faz assim, Lê. Não faz assim que descompensa a gente. É, é natural, os pensamentos dela e por conta daquilo que o inconsciente dela considera necessário para a sobrevivência dela, né? Então tudo isso Uhum. tem a ver, né? A Vitória está perguntando por que tem adulto que continua com corpo de adolescente.
são os processos dele, Vi, né? Ah, o corpo de adolescente, é preciso entender o que é para você um corpo de adolescente, né? Porque e o que é um corpo de adulto, né? Porque quando eu olho para um adulto e para um adolescente, a única diferença que eu vejo é o tipo de pele, né? Então, a pele que é um pouco mais surradinha, porque marca a vida, e tem uma pele que é mais lisinha, porque não passou por tantos problemas assim, né? Uhum. Então, o Isso corpo de aí. adulto ou o corpo de adolescente, formatos de corpo, cara, sente que é gordinho, né? Então, se para você é magro e estreito, tem a ver com aceitação, tem a ver com um monte de coisa, ligação com os pais, né? Não dá para dizer assim, rotular, né? Não dá para rotular. Por isso que a gente, dentro do estudo, a gente vai estudar picado, vai estudar por partes, para depois juntar o todo e poder falar de padrões comportamentais, né? Tem até alguns Uhum. estudos aí, quando a gente fala de Reich, quando a gente fala de Lowen, ou, enfim, tem uma porrada de gente aí que cria padrões comportamentais com formato de corpo. Mas a hora que você junta rosto, você pega o todo, né? Rosto, corpo, formato, linhas, traços. Cara, tudo isso traz um conhecimento que é excepcional sobre aquela pessoa. E aí, se existe algum problema, se a pessoa tem alguma queixa, que normalmente todo mundo tem, né? A gente trabalha a queixa de acordo com aquilo que a pessoa apresenta, né? E observando o corpo, às vezes nem ela tem a noção de como ela age. É É tão inconsciente essa natural, ação né? dela, né? Só que quando a gente observa o corpo, entende o corpo, faz a leitura dele, do corpo, do rosto, a gente consegue trabalhar junto com essa pessoa o que ela precisa modificar nos processos gravados, mas são inconscientes para ela. É isso, né? Com relação tem gente que eu tenho certeza que teve gente que conversou comigo antes, né? Que quer saber sobre gozo, sobre orgasmo e coisas e afins, né? Eu vou falar uma coisa para você. Uhum. Se você tiver gordurinha na altura do quadril, né? Ali em cima dos rins ou na parte da frente da barriga, pode ter certeza que o fluxo de energia que flui entre o teu corpo não vai. Você pode até ter orgasmo. O orgasmo é uma coisa um pouco diferenciada, né? Aliás, é muito diferenciada. Só sabe o que é quem teve de Não é o verdade, gozo, não é né, o gozo, gente? né? Uhum. É, a chance de você ter um orgasmo é muito pequena, tá? Por quê? Porque ali você trabalha, você tem acúmulo de gordura onde você olha o pélvico, né? E ele é super necessário para o orgasmo em si. Então, o trabalho, e é lógico, a hora que a gente vê isso, seja em foto, seja pessoalmente, a gente consegue orientar, né? Esse é o intuito dos grupos terapêuticos, é o intuito do curso, orientar Sim. as pessoas sobre o que elas podem fazer para trabalhar o corpo e deixar ele mais fluido, né? Fluido para se Uhum. libertar. Mas é lógico, você pega uma pessoa que é controladora, muito controladora, para ela se abrir e se soltar, tem que ter muita terapia, tem que ter muita conversa em cima, Uhum. para que ela entenda só os processos dela, porque senão ela não vai entender e aí não consegue se soltar, né? Quem se não entender não vai deixar de buscar controle. O O chamado da, controle, ele só sei e o relaxa. nome, está perguntando aqui com relação ao sentir mais raiva.
qual parte do corpo eu poderia destravar. Cara, é tanta coisa, porque de repente você anda com as mãos fechadas, né? Eu tô com raiva, as mãos no bolso, ou você tem bruxismo, né? Então, Tem gente que dorme com as mãos. né? Então, uma das coisas que eu faria Uhum. antes, para saber da tua raiva, a quantas anda a tua raiva, é apertar aqui, ó. Você vê que eu sou uma pessoa que se irrita com facilidade, minha raiva ela é constante. Tá aqui no olho vermelho, ele tá sempre vermelho. Quando ele não tá vermelho é porque eu passei colírio, viu? Então eu tô sempre irritado, né? Mas é da minha natureza, isso desde pequeno, né? Então, primeiro, ó, fale até a voz. O primeiro lugar que eu apertaria é aqui, Uhum. para saber a quantas anda a sua raiva e a tua comunicação com relação a ela, né? Então tem muita coisa aí para a gente trabalhar em grupo, né, Letícia? Oh, se tem. Nossa. Na verdade, assim, o entender o porquê que sente essa raiva, de onde vem toda a raiva, também faz todo sentido para trabalhar ela, Uhum. né? Porque não adianta a gente trabalhar só o corpo sem entender o processo que levou à formação do corpo daquele jeito, né? Ou daquela parte do corpo assim. E isso é É processo, processo. né? Isso não é uma mudança pequena, é processo de verdade, né? Aí tá dizendo que tá travando que eu vou Eita, Lê tá travadinha. Mudou de mudei novo. de novo. Eu mudei minha internet aqui de novo. Beleza. Vamos ver se agora vai. Melhorou a imagem aqui. Isso é processo, né? Isso é processo de grupo. Por falar nisso, né, Fá? Hoje a gente tem aqui na nossa live um sorteio, Boa, né? faz Que é porque a gente um tem o quê? sorteio 9 para minutinhos? participar. Então, isso aí. Nós temos o sorteio que é para participar desse grupo que inicia na semana que vem, um grupo para mulheres, né? Despertar do feminino e a sexualidade, que é justamente para destravar tudo isso, que é justamente para ampliar um pouco essa consciência, entender um pouco mais da relação do nosso corpo, mas também junto E com como é que todos você vai esses fazer para sortear a processos, Lê? né? Então, Fá, quero te convidar para escrever um número de 1 a 20 num papel aí que depois, somente depois você vira, Ai, meu né? Deus. O número é teu, Tá. tu escolhe. E aí, então, as mulheres que quiserem participar, elas, quando a gente der um ok, quando der um ok que tu escreveu o número da tua escolha, elas vão escrever aqui embaixo os números. A mensagem que chegar primeiro, com o número correto, Eu tô pegando um ganha um papelzinho aqui, sorteio, tá? então, e ganha uma vaga para participar desse grupo. Claro. Podem. Meninas, então, Eu já escrevi o podem ir número aqui. pensando no número de 1 a 20. Eu já escrevi, tá aqui no Faz, escolhe papel, tá primeiro. aqui. Ai, Álvaro, só para mulheres neste momento, mas a gente vai pensar num para homens, né, Fá? Esse grupo que a Lê está fazendo, Pede um grupo para homens. a gente pode fazer um grupo só para homens, né? Que eu acredito que ela vai trabalhar coisas Exato. mais ligadas ao feminino mesmo, né? Ao E feminino esse. Uhum, na energia feminina. exatamente. Né? E para homem, Tá acompanhando os números aí, ó. eu tenho que virar a hora que Se aparecer o já saiu o número. número escolhido, a hora que aparecer. O primeiro deles que vier com o número correto. A Kelly está falando todos os números aí, ó, né? Espertinha ela, né? É isso aí, ó. Chegou Tá o rolando. 11. Quem chegou? Peraí. Opa! 11! Olha aí, Tânia. Tânia. Tânia Silva. Isso aí, É isso Taninha, aí. muito bem. Olha aí, ó. Ganhou uma vaga para participar do nosso grupo de mulheres, então. Muito bem, ele inicia na semana que vem, na quarta-feira,
no horário das 6h30 às 8h30 Ó, da Patrícia manhã. Turu chegou O depois. feminino vai despertar com Patrícia chegou sono. depois. Ô, Paty! A Elaine também chegou depois, né? Então deixa eu aproveitar para fazer uma coisa aqui. Para quem chegou depois, enfim, que bom que gostou. Seja bem-vinda. Né? Para quem não foi sorteado, então, até a meia-noite de hoje, quem está participando da live, e clicar lá no link no meu perfil da bio, ele vai estar com R$100 de desconto. Até a meia-noite só. Por conta de quem está aqui participando da live, não foi sorteado, enfim, até a meia-noite de hoje, R$100 de desconto. Depois ele vai para o preço normal. Você Então, quem quiser, anotou clica o lá. nome da pessoa? Da Tânia? Beleza. Anotei sim. Uhum. Tá Sei quem é aqui, aparecendo aqui sim. a pergunta da Uhum. Vitória para mim. Tem alguma coisa aí na tua tela, Lê? Na minha tela não tá, não. Aqui tá tendo. Porque tem adulto que permanece com corpo de adolescente. E também vi você falando de corpo, né? Eu já tirei. O fato de a gente engordar ou emagrecer está ligado muito às coisas, aos nossos pensamentos, às necessidades que a gente tem de proteção, né? E ao controle que a gente quer dar para o ambiente. Então, imagina, Dani, o fato de a gente se preocupar demais com o ambiente e querer proteger, nos proteger, faz com que o nosso corpo inche, né? Quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, adolescente, a gente se movimenta mais, a gente tem sonhos que somem quando a gente fica adulto. Design de interiores, não entender os critérios da escolha. A escolha foi a seguinte: eu escrevi um número, Foi sorteio, né? na verdade, não foi escolha, O né? seu 11 foi primeiro, eu preciso olhar lá em cima. Vamos olhar lá em cima. Também. Se o seu foi Não primeiro, viu foi antes 11 da primeiro. Tânia, era o teu. Se foi o primeiro, Com você certeza. será, então ganhará a vaga. Deixa eu ver. Não tô vendo, não. Para mim aparece aqui, para mim aparece o da Tânia. Para mim aparece o da Tânia também. Tem a Patrícia que botou o coraçãozinho, aí a Regina começou com 18, Chamado Dalma 15, Aquelui 18, Maiara 7. Na verdade, para mim não aparece. Para mim não aparece esse 11 Também não. aqui. Para mim também não. Não sei se é alguma coisa referente ao Instagram, mas não tá O aparecendo. primeiro 11 que apareceu para mim foi da Eu tô Tânia. olhando aqui. Aí depois o segundo também. foi da Patrícia Turu, depois da Elaine Teruia, né? Uhum. É o o primeiro. primeiro. Aparece depois do da Queluí, aqui o 9 da Queluí, o próximo número da Tânia. Não aparece pra gente aqui, não. Não sei por quê. Então. Não apareceu, não. Se não, com certeza, não tem. Não apareceu. Com certeza, o Né? primeiro Aliás, que amigo, aqui tem um monte. Quem foi sorteio. sorteado nem vai virar amigo depois, né? Sim. Ó, a Queluí também acompanhou aqui o da Tânia primeira. Não sei por quê. Não sei por quê, mas não apareceu aqui pra mim esse 11. Mas, enfim, como é que tá o tempo aí, Lê? Como é que estamos de tempo? Então, nós temos mais 2 minutinhos, 3 talvez. Tá. Acho que Legal. chega a 3. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao corpo e à sexologia? Tinham perguntado em tamanho de bigode. Cara, tamanho de bigode que... A altura do bigode, né? Não vi a pergunta, mas o bigode, para quem deixa só o bigode, porque aí tem todo o processo em cima, né? Tem todo um processo em cima e não dá para analisar um pedacinho só nesse sentido. Mas para quem deixa só o bigode, o homem que deixa só o bigode, ele está num momento de necessidade de sentir prazer
de uma maneira pessoal, né? Sem se preocupar tanto com o Uhum. prazer do companheiro ou da companheira, né? Então, Entende-se a mesma coisa, a mesma leitura do lábio. como assim? O lábio também, né? Superior e inferior também O tem, lábio, quando é mais só que largo o lábio ou mais superior, quando ele vem fino. mais para frente, né, que nem o meu assim, são pessoas que normalmente Uhum. gostam de dar prazer para o outro, proporcionar o prazer ao outro, né? E quando a gente fala de proporcionar Uhum. prazer, eu não estou Uhum. falando de no sexo eu fazer só para o outro, eu estou falando de na vida eu querer agradar ou fazer mais pelo outro do que para mim, né? O meu prazer também está Por nisso. mulher, filhos, irmãos, Exatamente. pai, mãe, né? Ou seja, as pessoas que amam na No todo, volta. né? Uhum. No todo. Diferente Uhum. de quem tem o lábio inferior mais para frente. É uma pessoa que se preocupa até um pouco mais com si mesmo e não está errado, né? Porque quando a gente faz muito por outro, a gente esquece da gente, Uhum. né? O negócio está no equilíbrio da história toda, né? Mas quando a gente deixa só o bigode, é porque eu estou focando naquilo que eu quero para mim. E eu quero sentir prazer e não estou preocupado com ninguém. Que é o oposto de quem tem essa parte superior para frente, né? O lábio superior Do para lábio. frente, Uhum. né? É, Uhum. alguma outra pergunta? Porque É, daqui a pouco deve aparecer para aqui só. você o contadorzinho aí. Sim. Aham. Daqui a pouquinho parece contador. Deve ter 1 minuto ainda. Ou quase 1 minuto. Estão perguntando aqui da menopausa, né? Falando da menopausa. Mas o O que 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 muda no perguntaram? corpo? Cara, é muita Nada, só pessoa, né? menopausa. É amplo, né? É amplo. É muito amplo, Uhum. é muito de pessoa. Depende do entendimento que a pessoa tem como menopausa. Eu tenho algumas amigas que Sobre a entraram menopausa. para a menopausa e continuam, tirando o calorão, né? O resto continuou normal. Tinha gente que não transava e continuou não transando. Tem gente que transava muito e continua transando um Uhum. bocado, né? Então depende muito de pessoa para Uhum. pessoa. E Fábio, como é que você sabe? Ah, as pessoas procuram e a gente pergunta e a gente questiona, porque a gente vê traços Sim. no corpo, e esse é o lance de você praticar, né? O fato de eu ter trabalhado muito com massagem, eu trabalho com massagem há 15 anos, né? Tem muita informação que eu só peguei ali na prática do dia a dia, né? Tem coisa que não tem livro que a gente só pega na prática ali, né? Se não for assim, Exato. não vai. E quando a gente vem, né, Fá, brigando com o nosso feminino, as mulheres de forma geral brigando com o feminino, brigando com o ciclo menstrual, brigando com o sangramento, vem uma vida tentando excluir isso, normalmente vai ter uma menopausa um pouco mais complicada. Essa é a tendência, porque tá, de certa forma, excluindo o seu feminino. Né? Ao Vê, invés de incluí-lo, tá excluindo. Então, a tudo que eu mulher, excluo, a mulher volta que no exclui o feminino. feminino, ela tem problemas sérios de útero, né? A mulher que se anula, ela tem problemas graves Sim, de útero e essa é retirada. ovário, né? Então são coisas para tomar muito Uhum. cuidado. Essa coisa não é questão do hormônio para não menstruar, né? Porque tem gente que não gosta de menstruar, que toma hormônio para não menstruar. A questão não é essa, é qual a intenção que está por trás disso tudo, né? Porque Isso. se para você tá tudo bem, é só uma proteção para não engravidar, é uma coisa, né? Aliás, se você não quiser realmente engravidar, você não engravida. Porque se o teu inconsciente entende que que qualquer gravidez pode uma ameaça à vida, você nunca vai engravidar. A sobrevivência, né? Você nunca vai engravidar. Uhum. Se o homem acha que um filho pode Uhum. tirar a vida dele, ele nunca vai conseguir engravidar alguém, Uhum. né? Então tudo tem muito O disso. organismo entende como uma ameaça e afasta, né? Então, Lê, eu posso falar de mim, né?
Eu nunca transei com camisinha, com a Patrícia, né? A gente nunca usou, tá? E a gente só teve a Ana quando a gente resolveu que ia até a Ana, né? Se você perguntar para a Patrícia, a gente não tem o dia marcado, mas a gente tem a situação de a gente descrever, né? A Ana, como é que ela ia nascer, e que ia ser menina, né? E como é que ela ia nascer e tudo, na noite que a gente fez ela, né? Então, o engravidar ou não engravidar, Olha, para né? quem Que tem uma forte isso. consciência um pouco, para quem tem uma consciência um pouco maior, né? Para quem trabalha com isso, eu cresci falando para minha mãe que não ia ter filhos. Aí eu casei com a Patrícia, que tinha o Vinícius doce, meigo e uma criança excepcional, me fez vontade de ter filho. Quando ela pediu para mim, vamos ter filho? Vamos ter filho. E aí ela engravidou 3 anos depois da gente ter casado, né? 3 anos depois de termos casado, não foi no dia seguinte. E a gente não usava tabelinha, não usava nada, nada, né? Então, assim, Olha que ou bacana. o casal está unido para aquilo que ele quer, ou não tem, né? Se um não quer, o outro não faz ter. Uhum. Não adianta, Não não tem tem jeito. jeito, né? Exato. E para um filho é isso, né? Precisa dessa união, Exatamente. né? Para um filho ter a bênção de vir, Não, ter ele a tem que ter bênção essa divina, união. ter, Que para que bacana. ele tenha saúde, para que ele seja próspero, precisa ter a vontade de, Uhum. né? Senão, não rola. E é o recebimento dessas duas Exatamente. energias, né? A energia masculina e a energia feminina, e aí tem toda uma questão de ancestralidade junto, né? Mas é a soma das duas Exatamente. energias, né? Bom, pá, estamos no nosso horário, né? Logo, logo tá caindo aqui. E eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo, de coração. Amo falar contigo, você sabe disso, né? E, bom, teremos outras pela frente, né? A gente vai conversando, Com vai avisando o certeza. pessoal. Pessoal que esteve com a gente, muito obrigado. Um beijo no Gente, coração de todo obrigado mundo, né? E quem quiser por saber. estarem aqui, né? A Letícia está com esse grupo bem interessante que é só para as meninas, né? Entra lá no site. Que site que é, Letícia? Como é que é o nome do site? No link, no meu link daqui da bio do Instagram mesmo, você clica ali, já vai para o link que Tá fala certo. sobre o grupo. E podem me perguntar no direct também, eu faço stories seguido sobre isso. E Vai fazendo aí, perguntinhas. se o grupo de meninas falar que tudo bem, eu entro no meio para poder explicar algumas coisinhas, né? Isso, ótimo, vai ser fabuloso, tenho É certeza. isso aí. Muito obrigada, Fá. Tânia, é Imagina. isso mesmo. Entre em contato comigo no WhatsApp, é isso aí que a gente vai conversar e alinhar isso. Gente, um beijo muito grande. Amei a presença de todos vocês, Fá. Gratidão, um beijo no Tchau, Lê. coração. E a gente se fala. Tava com Então, saudade. Lê, é provável que vai Beijo. para o sul, a gente vai se falando, tá bom? Beijo. Oba! É isso aí. Venha. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.